Política. Muito bem, já estamos aqui na nossa programação com a política e vamos aqui com o professor Helly Borges. Mas deixa eu voltar naquele ali antes, professor. Você está me mostrando um negócio aqui. Por que isso aqui não tá salvo aqui nos favoritos ainda, hein, professor? Helly Borges, que usa o mesmo computador que eu. Eu acho que ele está me sacaneando. Não, de jeito nenhum. Só porque a gente sacaneia ele. De jeito nenhum. Você tomou 3 aspirinas ontem? Tomei 3 aspirinas, ontem e hoje, inclusive, para tocar o dia tranquilo. Um pro Ganso, um pro Nenê e o outro pro Fred. Ah, meu Deus. Mas eu acho que ele vai ter que mudar para Cibalena, porque a aspirina não tá Cibalena é da minha época. Sim. Cibalena. É da minha época. Eu conheci o Anador. Cibalena trata tudo, né, Flávio? Dizem, né? Tudo. Eu gostei demais disso aqui, viu, professor? Então vamos começar a nível municipal, Vamos já lá. que a cidade já declarou todo o seu boletim, sua cobertura, por assim dizer, das eleições, já estão registrados. É isso mesmo? Sim, registrados aguardando julgamento. André de Oliveira, Coronel Feres, Matiolo e Nilza estão registrados como candidatos a prefeito do município de Itapema. E vereador, é isso aqui que está registrado? Isso aí. São 130 no total lá em cima até agora. Até agora são 130 candidatos a vereador já registrados em Itapema. Já registrados. A gente deve chegar ao número de 164 registros, ou seja, tem partido político ainda para fazer registro de candidatura entre hoje e amanhã. Porque amanhã é o último dia do prazo, né, Flávio? 26 de setembro. Sim. As campanhas começam no domingo, dia 27. Já no domingo já estarão liberados pela Justiça Eleitoral. Já, né? A Justiça Eleitoral já fez a liberação, né? Então começa a campanha efetivamente no domingo. E já tem muita gente coordenando ações aí para esse domingo. Esse domingo a gente já vai ver campanha nas ruas aqui de Itapema. Você vê que hoje de manhã eu trouxe uma notícia aqui, professor, que em Patrocínio, Minas Gerais, o ex-presidente da Câmara de Vereadores lá e candidato à reeleição foi morto ontem durante uma live, né? Você vê, nem começou a campanha, por lá o bicho já está pegando. Ele, segundo o que trouxe aqui a matéria, ele estaria denunciando uma obra realizada no município, e o secretário de obras foi lá tirar satisfação, pegou o celular, ele foi atrás, e aí teve tiroteio, e o homem acabou morrendo, né? Que situação complicada. Complicada, Flávio, mas eu terrível acho que... e não aceitável, né? No momento, na época que vivemos, né? Claro. Agora, os candidatos, eles têm grande responsabilidade nisso, Marquinhos, porque o tom da campanha é dado pelos candidatos. É importante que os candidatos busquem o respeito, busquem convencer o eleitor a partir de ideias, a partir de projetos, que esqueçam um pouco a questão das ofensas pessoais e não transformem a eleição num clima de guerra, porque a eleição ela é um exercício democrático pleno da cidadania. Então deveria ser um momento de festa democrática, claro. E não necessariamente de propagar ódio ou de propagar a imposição de uma ideia sobre a outra. Então, triste o que aconteceu em Patrocínio. Isso inflama os correligionários, né, de alguma forma. E eu me recordo, aqui na nossa região, no município de Camboriú, o Real, há algum tempo, em uma campanha eleitoral, por exemplo, nós tivemos um desentendimento entre eleitores, discussão política no interior de Camboriú, lá na localidade do Braço. Uma pessoa foi vítima de disparos, veio para o hospital. Ao chegar no hospital, quem havia cometido o crime descobriu que a pessoa sobreviveu. Veio até o hospital, entrou lá e matou. Terminou, Meu Deus do céu. Terminou o que havia iniciado lá no interior. Uma outra situação também muito parecida foi uma discussão que envolveu na época o falecido e ex-prefeito Edinho, do município de Camboriú também. Houve uma discussão e depois acabou culminando, dizem que o desfecho daquilo foi um homicídio, inclusive um cadeirante foi morto e teria sido morto por engano. A encomenda seria o irmão dele, né? Então, são situações realmente que esperamos não se repitam, e que as pessoas possam levar realmente para o campo das ideias, né? Eu acho que vale para você, querido ouvinte, querido eleitor, que fique tranquilo, que faça esse período eleitoral com muita paciência, com muito respeito à diversidade, com muito respeito às diferenças, e que no final das contas vença o melhor. A gente fez aqui na segunda passada, né, Marquinhos, uma reunião com as coordenações dos candidatos a prefeito do município, e a gente reparou a boa vontade deles em trabalhar pela paz, principalmente, a trabalhar pelo alto nível dos debates, o alto nível das entrevistas, evitando inclusive as aglomerações, os contatos entre esses eleitores e correligionários. Quer dizer, um clima
tranquilo, de paz para a campanha, que é o que a gente espera para os próximos 45 dias, né? Exato. Começa agora no dia 27 até o próximo dia 14 de novembro, as campanhas estão nas ruas. Lembrando que amanhã é o prazo final, então, para o registro das candidaturas. O município de Bombinhas, professor, tem 2 candidatos registrados nesse momento, que pode ter uma terceira candidatura registrada até amanhã, não é isso? É isso. Né? Porque lá ainda a candidatura decidida, o pré-candidato é o comandante Clodomar. Isso. Né? Ele isso. que foi decidido em convenção, aguardando ainda o registro, que ainda não foi feito. Em vereadores já são 52 no município de Bombinhas. O que me chamou a atenção aqui, professor, quando eu fui buscar em município, que Porto Belo não registrou ainda. Você digita Porto Belo, não aparece ainda. 267 municípios já registraram candidatos. É isso mesmo? É isso. Somos 295. De registro, exatamente. Então até amanhã se decide aí como é que serão os registros, que neste momento a expectativa são 2. O candidato à reeleição, Emerson, Isso. junto do Elias, e o outro seria O Romário e o Cueca. o Romário e o Cueca, aguardando então para que amanhã eles possam fazer até amanhã o registro. Porto Belo, a gente vai aguardar até os 45 do segundo tempo, porque o que se fala em Porto Belo é da possibilidade de ter só um candidato. Então, por mais que se tenha desenhado na ata, na ata das convenções que haveriam 2 candidatos, a candidatura só se confirma quando o registro é feito. Sim. E o Romário chegou a falar para os seus correligionários que ele tinha problemas familiares, saúde na família para tratar, para cuidar, e que colocou o seu nome à disposição do partido, mas com um pezinho ainda de preocupação. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Essa ata já está fechada? A ata está fechada. Então, ou seja, não há substituição? Não há substituição. Não tem como? Não tem como. Nesse momento, Não. de todas as convenções Não. em Porto Belo, é o que está decidido. A substituição acontece em casos muito específicos. Por exemplo? Casos de desistência, casos de falecimento do candidato. Entendi. Entendeu? Coisas desse tipo. E em outras condições, a substituição praticamente é inexistente. Entendi. Em Itapema já estão registrados os candidatos a prefeito, certo? Isso. André de Oliveira, Coronel Feres, Matiolo e Nilza. Os 4 aí, inclusive a partir da segunda-feira que vem, começa a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui no município de Itapema. Não é isso, professor? É isso, e eu quero chamar a atenção para o município de Itapema para 4 candidaturas absolutamente diferentes. Né? A gente está muito acostumado no plano nacional a ver candidaturas de campos ideológicos parecidos, de campos partidários parecidos, mas nós temos 4 candidaturas em Itapema absolutamente diferentes. Não há particularidades aí? Não. Você tem uma campanha do André de Oliveira, que é uma campanha apoiada pelo PSDB, que por algum tempo governou o município, né? Inclusive certo. até 2016 com o ex-prefeito Rodrigo Bolinha. Então o André, que antes faria um discurso de terceira via, um discurso muito independente, agora também tem que, de alguma maneira, defender o legado do PSDB. Certo. Você tem a candidatura da Nilza Simas, que obviamente é uma candidatura à reeleição, e tem por obrigatoriedade também defender o seu legado, então isso já coloca 2 campos de contraposição. Certo. Você tem uma candidatura que tenta se associar à imagem do presidente Bolsonaro, e é isso que a gente tem visto nas redes sociais, do Coronel Feres e do Márcio Martins, muito embora o presidente tenha dito, né, Marquinhos, que ele não vai se envolver em campanhas municipais nesse ano de 2020. Certo. Mas, de qualquer forma, existe uma vontade da coordenação da campanha do Coronel Feres e do Márcio Martins de fazer esse alinhamento com o Bolsonaro. Mas é claro que é uma candidatura do campo conservador, do campo da direita. Certo. E você tem a candidatura do PT, que também é um nicho ideológico muito específico, uma candidatura de esquerda. Então, se você for pensar, o eleitor de Itapema ele tem 4 opções distintas. Ele tem 4 oportunidades de defender encaminhamentos distintos, projetos distintos, formas de olhar para a administração pública diferentes. Isso é muito interessante. E aí a Rádio Cidade, a partir da próxima segunda-feira, recebe, conforme decidido em sorteio junto com os coordenadores de campanha, segunda-feira às 8 horas da manhã, o candidato a prefeito André de Oliveira. E às 18h30, o candidato a vice-prefeito Ambrósio Quinis. Na terça-feira, dia 29, às 8 horas da manhã, a candidata Nilza Simas. E às 18h30, o candidato a vice João Emel. Na
Na quarta-feira, dia 30 de setembro, às 8 horas da manhã, o candidato a prefeito Matiolo César e às 18h30, a candidata a vice-prefeita Larissa Rogonski. No dia 1º de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da manhã, o candidato a prefeito Coronel Feres e às 18h30, o candidato a vice-prefeito Márcio Martins. E no dia 14 de outubro, que será uma quarta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos o primeiro debate transmitido pela Rádio Cidade com os 4 candidatos a prefeito do município de Itapema. Será no auditório da Uniavan e será transmitido pelos canais digitais da Rádio Cidade, além da sintonia em 104,1, para que não tenha aglomero, para que as pessoas, como é antigamente, não, né, fazer aquela muvuca, aglomeração, a muvuca, né? concentração, né? Mas as pessoas vão poder acompanhar pelos nossos canais digitais. Aí, ó, você já faz a sua inscrição lá no canal do YouTube da Rádio Cidade Itapema. Você acha lá que não tem erro, inscreva-se, clique no sininho, você ativa as notificações, a hora que começar o debate você será avisado no seu celular, na sua Smart TV e por aí vai. Professor, um balanço dessas eleições aqui na região, o que o senhor tem de expectativa? Eu tenho muitas. A gente vai começar agora a analisar, obviamente, as nominatas. A eleição majoritária ela tem as suas particularidades, mas a proporcional esse ano ela vai ser uma eleição muito diferente. É a eleição em que o partido precisa de votos. Então veja que nós temos hoje, Marquinhos, 44 mil eleitores habilitados do município de Itapema. 44 mil eleitores habilitados. Qual foi o aumento com relação à última eleição do número de eleitores? Nós saímos de 36 mil para 44 mil eleitores. Quase 10 mil eleitores a mais. Quase 10 mil eleitores a mais. Muito embora também a gente tem que imaginar que existe no Brasil, Flávio, uma média histórica de 20% de abstenção. Essa média é histórica. O que significa dizer que desses 44 mil, 20% não irão votar, o que é um número histórico. 8 mil pessoas mais ou menos. E vamos pensar, exatamente, Marquinhos, e vamos pensar que esse é um ano também de pandemia com multa baixa. Então pode até ser que esse argumento sirva para que as pessoas também não votem. Então Certo. talvez tenha uma abstenção um pouquinho maior. E os votos brancos e nulos na casa de 4 ou 5%, normalmente também. Tá. Então se a gente for imaginar, de Uns 12 mil 44 votos. mil, de 44 mil a gente vai ter uns 32, 31 mil votos É válidos. o que eu ia chegar aí. Então, para dividir isso por 13, você vai chegar a um número de 2.400, 2.500 votos por partido. Não é fácil. Para um vereador. Para um vereador. Então, nenhum dos partidos, Marquinhos, usou em Itapema todas as candidaturas de vereador. Poderia se usar 20. Nenhum partido usou. Quem mais usou foi o MDB, que usou 18. O PSD usou 17. O PL usou 16. Nem todos. O PT usou só 7. Então, nem todos os partidos usaram a cota máxima para alcançar esse eleitorado. E, claro, as vagas serão correspondentes a essa votação. Por isso, eu até estive observando que tem partido fazendo a composição e a expectativa, o projeto de eleger 4 ou 5 vereadores. É difícil você imaginar ter 10 mil votos no universo de 32 para esses partidos. É difícil. E é difícil em todas as situações, sendo oposição, sendo situação. Acredito que o partido que mais eleger vai eleger 3 vereadores. 2 no quociente eleitoral e 1 na sobra, provavelmente. Então nós teremos uma composição de Câmara, Marquinhos, interessante, com 5 ou 6 partidos, na minha opinião. Olha só, professor, fazendo a sua análise aí. Há uma expectativa agora, professor, vamos sair da esfera municipal, Flávio? Vamos para a estadual, que o professor tem compromisso? Só como curiosidade, rapidamente, eu não me lembro o nome da cidade, professor, mas essa semana eu estava vendo uma cidade do oeste, onde tem 1.200 eleitores. Olha aí, cidade. É olha lá no aí. oeste do estado, realmente um número bastante Eu sei que pequeno, o Urubici né, que tem chama muito atenção, pouco, né? tem pouquíssimos eleitores também. Quer dizer, para fazer um vereador lá, você vai fazer vereador com 70 votos, 60 votos. Exatamente. Bom, nível estadual, hoje nós temos a reunião da comissão julgadora com os 5 desembargadores e os 5 deputados estaduais eleitos pela Alesc, mais o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Goleada na Alesc contra o governador, né? Começa 5-0. Bem lembrado, e eu queria aqui fazer uma reclamação pública do Flávio e do Marquinhos. Opa. Por quê? Porque eu fico todo empolgado lá no grupo, trazendo os trâmites e os comentários da votação, e vocês me ignoraram na terça-feira. Isso não se faz com o amiguinho. Tá bom. Olha, Desculpa, públicas. Mas me chamou a atenção, Marcos, naquele dia,
que o trabalho de bastidor da articulação foi incrível. Foi, né? Foi incrível, porque MDB, PSD, PL, PSB E PP? e PP fizeram uma articulação ali enorme, gigantesca, para que todos os partidos votassem integralmente naqueles 5 candidatos. Exato. E no final das contas, você teve candidato com 30 votos, o que não era imaginado para o primeiro momento. E nisso, o Moisés teve uma grande derrota junto com Daniela Rainer, porque não conseguiu encampar ninguém nessa comissão que vai protegê-lo. Agora, a notícia de bastidor de última hora é que nessa comissão se trabalha hoje para que a relatoria seja do Luiz Fernando Vampiro, que foi o relator na comissão passada e um relator que foi muito elogiado pela qualidade técnica do relatório. Então, provavelmente, há esse trabalho de bastidor para que hoje à tarde, na eleição desse relator, ele possa ser escolhido novamente. De maioria simples, por 6 votos a 5, o governador Carlos Moisés, se for assim decidido pela comissão julgadora, é afastado 180 dias do cargo. Exatamente. Você sabe que, na verdade, no Brasil, na teoria, você só deveria saber o resultado disso na hora da votação. Certo. No Brasil, Claro. você tem essa questão da especulação. Isso. Então, hoje, os bastidores em Florianópolis, Flávio, eles falam em 8 votos a favor. 8 votos? 8 votos a favor. Mais 8 votos? Já teria 8 votos. Mais 8 votos seria o suficiente para condená-lo no final. Pra final precisa de 7, não Precisa é isso? de 7, exatamente. Não, então a situação É complicou muito, mesmo para Moisés. muito complicada. É tão complicada que os burburinhos de renúncia continuam. Aliás, nós recebemos uma informação de bastidor, ele tem até o dia 31 de dezembro, É né? o dia 31 de dezembro. Para poder que o catarinense vote às urnas. Exatamente, para que ele volte às urnas. Aposta? Aposto. Aposto como forma de vingança, porque afinal de contas existe na cabeça do Moisés uma articulação poderosa, capitaneada pelo Júlio Garcia para derrubá-lo. Então convocar as novas eleições, renunciar e convocar novas eleições tiraria o cargo do Júlio Garcia. E recebemos informação de bastidores. O jornalista é um máximo, Eu acho né? muito legal Revela a isso. fonte, revela. Lembra que lembro. o Batista lá, não vamos revelar a Claro fonte. que não, mate, claro né? que não. De que se trabalha numa possível votação indireta, Júlio Garcia. Exatamente, claro. Ele tem total apoio da Alesc. E a gente viu aí E ele fez um papel nessa comissão até agora, que é o papel da tentativa de ser o bom moço. Eu não vou votar, Eu me vou me abstenho. abster, não é uma situação que eu queira me meter, eu me sinto impedido de participar do pleito. Muito democrático, muito soberano, quando a gente sabe que, na verdade, foi ele que admitiu o processo e que ele trabalha forte nos bastidores para ser o próximo governador. Agora, meus amigos, tem um detalhe. O nome de Dário Berger começa a surgir nos bastidores como forte candidato nas tais eleições indiretas, caso ele aconteça. Dário Berger é do? Senador do MDB. Tá. E isso pode desarticular o que o Júlio Garcia tanto está trabalhando para construir. Entendi. Meus amigos, muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Tá bom. E tem a outra comissão que foi formada agora, né? Outra comissão Dos formada agora. respiradores aí, né? Nossa. Gente, é muito simples. O estado de Santa Catarina está desgovernado. Não tem governo. E não vai ter também assembleia. Porque enquanto houver processo de impeachment, a assembleia não legisla e o governo não governa. É complicada a situação de Agora Santa ele já Catarina. falou que não renuncia, viu? É, né? Ele Não, falou eu que já não ouvi isso renuncia. várias vezes no Brasil. Dirigente de clube também disse que não vai demitir o técnico e do dia para noite É. demite. O professor, Rio de Janeiro está na situação exatamente igual a Santa Catarina. Exatamente igual com o governador e ontem com o Crivella. Pois E lá com o passo à frente rapaz. que o Witzel já foi afastado, né? Lá o Witzel Já foi foi afastado direto. pela justiça. É, já foi direto. Tribunal Exato. Regional Eleitoral o declara inelegível por 8 anos. Moiou? Moiou. Ele, na verdade, o que ele fez? Ele fez o evento junto a um órgão público para destacar as qualidades do filho e pedir voto para o filho para as eleições estaduais, que vai ser daqui a 2 anos. Então, o uso da máquina pública em benefício próprio. Então, é um crime, de fato, eleitoral. E coube uma condenação de 7-0, Marquinhos. Mas ele pode recorrer e ele pode, inclusive, concorrer com uma liminar, o que não é difícil garantir dentro do Supremo Tribunal Federal. Bom, a esfera federal, o presidente Jair Bolsonaro faz uma cirurgia daqui a pouco para retirada de uma pedra
Bexiga, né? E como é que estamos a nível federal, Pedra, Supremo? É um cálculo, mano. É um cálculo. Um cálculo da bexiga. Pedra na bexiga. Vamos falar o português. Exatamente. Como diz alguém. Mas hoje eu acho que esses manchos com laser, né? Uma coisa Dona simples, Maria, né? seu João, que nos. Né? A pedra. Vamos lá. O que você tem para destacar pra gente? A popularidade do presidente que aumentou na última pesquisa Ibope-CNI, aprovado por 40% da população, 40% da população avaliando o governo Bolsonaro como ótimo ou bom, 29% como péssimo. E isso mostra dois números que mostram bastante modificação em relação ao último cenário. No último cenário ele era aprovado com 29% da população, ele foi a 40%. E ele era desaprovado por 38%, caiu a 29%. Ou seja, a popularidade do presidente Bolsonaro aumentou durante o período de pandemia. Seria por conta do auxílio emergencial? Seria por conta da forma como ele tratou toda a questão da pandemia e principalmente alertou em relação ao desemprego no país? Ainda é cedo para tentar buscar essas razões, mas o fato é que o governo nesse momento goza do seu melhor prestígio desde o início do mandato. E Marquinhos, eu queria destacar também um ministro. Não é muito comum a gente fazer esse destaque do ministro. Qual deles? Mas eu queria destacar o Tarcísio Gomes de Freitas, esse ministro da infraestrutura. Apartidário, técnico, formado pela AMAN, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, engenheiro de profissão, 45 anos de idade. Olha, o pessoal disse que é um tanque para trabalhar, é um tanque para trabalhar, é um tanque para inaugurar, é um cara inteligente, astuto, que está acima das bandeiras partidárias. Isso é muito interessante. Acima das bandeiras partidárias é o ministro com mais cartaz dentro do Congresso Nacional e dentro do Senado Federal. Há um Olha só, respeito pelo trabalho que faz né? hoje o Tarcísio na infraestrutura. E o que você achou da decisão do Supremo até o momento de fazer com que Bolsonaro se pronuncie por escrito e não pessoalmente? Eu acho que há determinados constrangimentos que o presidente da República não precisa passar. É isso que eu imagino. Que seria um desses. Eu acho que não precisa expor a imagem pública do presidente a partir de um depoimento presencial, sendo que ele pode responder por escrito as mesmas perguntas. Acho de fato, O Temer viveu uma situação dessa e respondeu por escrito. Exato. O Temer, então, você já tem até uma jurisprudência no país, um modo operandi, né? O próprio Temer respondeu por escrito, por que tem que ser diferente com o Bolsonaro? Acho que a figura do presidente da República, gente, olha, e pode ser qualquer um. Pode ser o Bolsonaro, o Lula, a Dilma. Acho que há situações de constrangimento que não cabem ao presidente da República e acho que a Constituição, inclusive, ela abre espaço para essas defesas, para essa possibilidade de evitar os constrangimentos públicos e acredito que o importante é que o depoimento seja prestado. Claro. Se é escrito, se é online, se é ao vivo, aí para mim eu acho que tem que se resguardar a presença, a força, o vigor, a imagem do presidente da República. As autoridades que encaminham as perguntas, né? Isso. E a resposta vem por escrito. Não há por que você botar numa bancada e de repente ficar... Porque o uso que se faz disso é uso eleitoral, é uso político. Isso. Muito bem, 8h09, obrigado professor, ele volta às 18 horas com o Jornal da Cidade, segunda edição.